Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. É um privilégio estar aqui com você para compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero refletir contigo sobre Lucas capítulo 13, o chamado ao arrependimento e a urgência da salvação. Em Lucas 13, nós vemos uma mensagem clara e urgente. Precisamos nos arrepender e viver para Deus antes que seja tarde demais. Jesus aqui ele usa parábolas e ensinamentos que nos mostram que o tempo do arrependimento é agora e que Deus espera frutos da nossa vida e que a entrada no reino ela é estreita, exigindo compromisso verdadeiro. Em primeiro lugar, quero falar com você sobre o chamado ao arrependimento. Algumas pessoas contam a Jesus sobre galileus que foram mortos por Pilatos, talvez esperando que ele dissesse que isso aconteceu por causa de seus pecados, mas Jesus responde: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, é o que ele diz no verso 5. Com isso ele ensina que tragédias não são necessariamente castigos diretos, mas nos lembra que todos precisamos de arrependimento. O problema não é o que acontece com os outros, mas sim se estamos preparados para encontrar com Deus. O arrependimento não é uma opção, mas ele é uma necessidade. Tem muita gente que pensa que tudo de ruim que acontece na vida é porque Deus está pesando a mão. A verdade é que essa não é a questão. A questão é que, independente do que aconteça, você está preparado, você está com o coração ajustado para encontrar o seu Senhor. Em segundo lugar, a parábola da figueira estéril. Deus espera frutos em nós. Jesus conta a história de um homem que tinha uma figueira na sua vinha, mas por 3 anos ela não dava nenhum fruto. E o dono queria cortar ela, mas o viticultor pediu mais um tempo para adubar e cuidar. Essa parábola nos ensina que Deus espera os frutos em nossa vida. Ele é paciente, nos dá oportunidades, mas o tempo da graça tem um limite. Que tipo de fruto nós temos produzido? Será que nossa vida tem demonstrado crescimento espiritual e compromisso com Deus? A cura da mulher encurvada, o amor é maior do que a tradição. No sábado, Jesus cura uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Mas os líderes religiosos ficaram indignados porque ninguém podia fazer nada no sábado. Mas Jesus responde: vocês são hipócritas. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou jumento para levar ele a beber. Aqui aprendemos que Jesus se importa mais com pessoas do que com as regras. A religião vazia coloca tradições acima do amor, mas o coração de Deus é cheio de compaixão. E a gente precisa aprender isso. Não é porque não é domingo que eu não vou orar por alguém. Não é porque eu não estou na igreja que eu não tenho que ser homem de Deus. Nós precisamos ser exemplos daquilo que o Senhor espera que sejamos todos os dias, tempo e fora de tempo. Em seguida eu quero falar sobre o reino de Deus, é o que o texto diz. Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda e ao fermento da massa. Ele diz: a semente de mostarda é pequena, mas cresce e se torna uma grande árvore. O fermento ele é invisível, mas transforma toda a massa. Isso nos ensina que o reino de Deus pode começar pequeno em nossa vida, mas tem um impacto enorme. Nós nunca devemos desprezar os pequenos começos, mas também não podemos nos contentar em permanecermos pequenos. E o que eu quero dizer com isso? A fé que você tinha no ano passado, ela não pode ser a mesma de hoje. 2025 tem que ser diferente. Você tem que ser mais homem de Deus que você foi ano passado. Você tem que orar mais esse ano do que você orou ano passado, porque a vida com Deus é uma vida de progresso. E em seguida vemos sobre a porta estreita, porque a salvação exige compromisso. Alguém pergunta a Jesus se poucos serão salvos, ele responde: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso nos mostra que a salvação não é apenas desejar estar com Deus, mas se comprometer com Ele. Muitos querem as bênçãos do Senhor, mas não querem abrir mão do pecado. Muitos querem a bênção da vida com o Senhor, mas não querem abrir mão de uma vida de relaxo. Muitos querem um Deus santo, mas vivem sem caráter. Muitos querem um Deus íntegro, muitos querem a bênção desse Deus, muitos querem a paz que excede todo o entendimento, mas não querem abrir mão de uma vida leviana, de uma vida que traz o peso do pecado. Uma coisa não pode conviver com a outra. Em seguida, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Deus nos chama, mas nem sempre queremos ouvir. Jesus chora por Jerusalém e diz: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Deus nos chama com amor, mas muitas vezes nós resistimos. Salvação é um convite, querido, mas precisamos aceitá-lo. O cuidado de Deus é um convite, mas precisamos estar dispostos a nos aconchegarmos nos braços do Senhor.
sabe? Mas às vezes a gente prefere as aventuras da vida do que o conforto dos braços do Pai. Lucas 3 nos ensina, queridos, que o arrependimento não pode ser adiado, ele precisa acontecer de imediato. Deus espera frutos espirituais das nossas vidas, precisamos ser frutíferos. Aprendemos aqui que o amor deve estar acima das tradições religiosas. Também sabemos que o reino de Deus pode começar pequeno, mas ele precisa crescer. A salvação exige de mim e de você um compromisso real, e que Deus nos chama com amor e que nós precisamos responder também com humildade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, minha oração neste momento é para que a Tua palavra possa fazer morada em nossos corações. O meu clamor, Senhor, é para que a nossa vida possa ser pautada em Ti. Deus, minha oração é para que a gente possa agir como filhos que amam o Senhor, não como filhos que desprezam a Tua palavra. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. Meu Deus, e que haja em nós o verdadeiro quebrantamento do Senhor, para que não vivamos uma vida sem propósito, para que a gente tenha um coração em paz, para que tenhamos uma mente em paz, porque quem tem paz com o Senhor tem paz com a vida. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.